você internauta, olá você que acompanha o jornal Itaquá.com nas redes sociais, olá você eleitor de Itaquaquecetuba. O jornal Itaquá.com prossegue com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade e neste momento nós vamos ouvir as propostas, ideias e projetos do candidato Dr. Eduardo Boigues, do PT do B. Doutor Eduardo, primeiramente muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui para falar com o nosso internauta. E eu inicio essa entrevista lhe fazendo a seguinte pergunta: quem é o doutor Eduardo Boigues? Bom, Amarildo, primeiro de tudo, obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos os internautas que vão estar assistindo isso aqui mais à frente. Bom, Eduardo Boigues Queiroz, quem é o Eduardo Boigues? Uma pessoa que tem hoje 40 anos de idade, ele é pai de um casal de filhos, a Isabela de 4 anos e o Arthur de 8, tá? Delegado de polícia há 15 anos e desses 15 anos estou em Itaquaquecetuba há 10, tá? Sou responsável pela criação do setor de homicídios na cidade e também pela vinda da delegacia de entorpecentes em 2011, que hoje infelizmente não existe mais, ela retornou para Mogi das Cruzes. Doutor, por que o eleitor de Itaquaquecetuba deve escolhê-lo e votar em ti para o cargo de prefeito no dia 2 de outubro? Veja só, eu, como também um eleitor que sou, estou cansado da situação que hoje nós nos deparamos, ou seja, com o que não acontece. E nós temos hoje a vontade e um grupo político muito bacana, muito competente, inclusive montado e criado também pelo Rogério Tarento, que é meu vice, uma competência administrativa fantástica. E hoje, com a nossa vontade de fazer, com a não vinculação ou comprometimento com nenhum setor político da cidade, ou seja, nem com pessoas políticas e nem com a própria prefeitura. Isso faz o nosso diferencial, nós não temos compromisso com ninguém. E se tiver como implantar uma gestão forte, eficiente, né, com um punho de aço, de ferro, nós vamos fazer. E é por isso que eu acho que o eleitor pode confirmar o nosso número 70 nas urnas, porque ele vai ter resposta, ele vai ter o respaldo que ele sempre quis na categoria política. Doutor, é inevitável que a gente comece a abordar os temas com aquele que o senhor está mais familiarizado, que é o da segurança. O senhor tem, desde ainda como delegado em exercício, o senhor tem falado a respeito da queda da violência, dos números de homicídios na cidade, outros números. Mas eu gostaria que o senhor dissesse para o nosso internauta quais são as suas propostas efetivamente para a área de segurança como prefeito. Só queria lembrar que a questão da segurança é uma questão que está diretamente ligada ao governo do estado. Como prefeito, de que modo o senhor vai poder intervir e o que o senhor pretende fazer? Marildo, se você ler na Constituição Federal, dispõe que a segurança pública é dever do Estado, porém responsabilidade de todos, e aí inclui a prefeitura. Ninguém pode se eximir hoje de qualquer setor público, tá, que realmente interfira e que coloque em risco os seus próprios munícipes, ou seja, nós cidadãos de Itaquaquecetuba, falar simplesmente se eximir, não, a responsabilidade disso não é minha, nem daquilo também. Nós temos sim responsabilidade da segurança pública. E como responsável pela segurança pública, o primeiro trabalho realizado na cidade há 10 anos que a gente vem fazendo, realmente são os homicídios. Depois que nós implantamos a delegacia de homicídios na cidade, conseguimos reduzir em 80% esses índices na cidade. Ótimo. E hoje a preocupação maior não são mais os homicídios. Porque o que classifica hoje o município como violento são os homicídios. Nós éramos a terceira mais violenta do estado e depois que nós criamos a delegacia, nós hoje não ocupamos nem os 20 primeiros lugares. Ótimo. E aí a preocupação maior são os roubos. Ninguém aguenta mais, não só os roubos, esses arrastões e os pancadões. Alguém falar que não é caso de polícia, também é sim, e nós podemos ter um trabalho efetivo com relação a isso. Se você perguntar para todos os moradores do bairro, hoje ninguém aguenta mais dormir. Não consegue mais dormir, não aguenta esses tais pancadores. Então, primeiro de tudo, implantar o vídeo monitoramento realmente efetivo na cidade. Nós não temos uma câmera hoje que funcione. Nós fizemos um trabalho, fomos até Guararema, e lá Guararema conseguiu hoje diversas câmeras com o governo federal, por quê? Porque nem índices criminais eles têm, usando os nossos números, ou seja, eles alegaram ao governo federal que o reflexo
da violência na cidade vizinha, que seria Itaquaquecetuba, futuramente prejudicará os índices deles. Então eles conseguiram isso, sem R$1, ou seja, sem nenhuma despesa para o orçamento municipal de lá. E Itaquaquecetuba o que tem? Nós não temos uma câmera de monitoramento. Isso é para multar os carros? Não! Isso é para simplesmente vigiar a nossa cidade. E implantação também do Detecta. O que é isso? O radar inteligente que faz a leitura das placas dos veículos quando ele faz, sabe se é um produto de crime ou não, de furto ou de roubo, aonde esse carro exatamente está andando na cidade quando ele passa pelos outros radares, ok? Isso nós temos que também proteger as principais entradas e saídas do município. Saída para Marechal Tito, a Mário Covas, a Estrada do Mandico, Estrada do Pinheirinho, todas elas, a Walter da Silva Costa que vai para o Fiorello, o pessoal vai muito do Itaim, vem roubar a Maria Augusta, Vila Japão e vai embora tranquilamente, Estrada do Bom Sucesso. Se a gente realmente controlar essas entradas e saídas, a gente começa a diminuir um pouco. Com o monitoramento interno também, muitas saidinhas de banco que acontece, hoje para um menino na frente do banco, tem um lá dentro, já passa as informações e ele sai para roubar. Será que com uma câmera em cima dele isso seria fácil? Não dificultaria a sua ação? Não estamos falando aqui que vamos varrer a criminalidade da cidade. Isso, se alguém prometer, mentira. Porque hoje, muitos me acusam, falam, ele está prometendo varrer. Não. Corrupção a gente não consegue acabar nesse país, nesse mundo, porque é inerente ao ser humano. Mas a gente precisa diminuir muito a criminalidade e a corrupção. O que mais que nós podemos fazer? Fortalecer a Guarda Civil. Hoje, um Guarda Civil só ganhou apenas um uniforme para trabalhar. Você já imaginou sair para trabalhar todo dia com a mesma roupa? Fala uma arma de fogo que foi comprada para esses meninos até hoje. Nenhuma. Ingestão? Nenhuma. Se eles quiserem andar armado, eles têm que comprar do próprio bolso. Você imagine uma pessoa que tem que proteger a sua vida, primeiro ela tem que se proteger. Proteger a dela. E de que jeito? Com cacetete? Desculpe. A criminalidade hoje está muito violenta para simplesmente um guarda utilizar de um cacetete. Outra coisa que a gente precisa fazer. Fortalecendo a guarda. A gente precisa também, além de equipar com colete, viaturas, que hoje também a gente tem pouca, dispõe de pouco. Antigamente o guarda civil era o guarda patrimonial, ou seja, guarda de patrimônio público, de postos de saúde, de escolas, da prefeitura. Com a criação de uma lei federal, eles têm o poder de polícia hoje. Por que não tirar esses guardas para trabalhar efetivamente na rua? E aí como nós vamos suprir a ausência dele dentro das repartições? Fácil. Foi criado aqui aproximadamente 60 cargos de R$8 mil pelo prefeito municipal, correto? Isso, com nível universitário, vai para 12 mil, porque tem um aumento de 50%. Isso causa ao orçamento público um déficit mensal de R$720 mil. Será que nós não poderíamos abrir um concurso público de 720 cargos de R$1.000 aproximadamente, colocando auxiliares administrativos e vigilantes, e aí esses vigilantes nós colocaríamos dentro das repartições para que a Guarda Civil pudesse trabalhar na rua, juntamente com a Polícia Civil e Polícia Militar. Outra coisa também que é de segurança, as mulheres hoje sofrem muita violência doméstica e familiar. Fora a rua, sexual e outros mais. Elas têm que ser tratadas de maneira diferenciada. Elas não podem entrar numa delegacia e na porta de um balcão alguém virar um funcionário e falar, pois não, senhora, e ela tem que contar aquele problema íntimo dela no meio de todo mundo. Ela tem que ser tratada diferencialmente. E por isso da mulher já é uma reivindicação antiga que não acontece. Exatamente. E aí que nós vamos lutar. Quando eu falo nós vamos lutar, gente, o governador do estado será candidato a presidente da República em 2018. Nós temos 223 mil eleitores. Nenhum deputado, todos vieram de fora para tirar voto aqui. Será que não está na hora da gente pressionar esses deputados que tiveram votação expressiva aqui? E também um governador que vai nos tratar assim em 2018? Não está na hora de trocar figurinha com ele? Só que a atual gestão realmente não faz. Nunca nós vimos, em todas as reuniões no Palácio do Governador, sequer lá ele está. Então nós vamos trabalhar em cima disso. Ok. Muito bem, nós fazemos a nossa primeira pausa nessa entrevista com o candidato do PT do B, Dr. Eduardo Boix, e nós voltamos para o segundo bloco daqui a pouquinho. Eleições 2016. Oferecimento OAB São Paulo, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e Liceu Brasil. De volta
novamente para a continuidade dessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itaquaquecetuba, e neste instante estamos conversando com o Dr. Eduardo Boigues, candidato do PT do B. Aliás, candidato, a sua coligação tem quais outros partidos e qual é o nome dela mesmo? A coligação chama-se Em Defesa de Itaquaquecetuba e pertence a 3 partidos políticos: o PT do B, que é o meu, número 70, mais o PTC do Rogério Tarente, que é o vice, e a Rede. Ok. Candidato, na área da saúde, quais são as suas propostas, quais são os problemas que o senhor pretende atacar caso seja eleito em 2 de outubro? Veja só, Marildo, a saúde, se você fizer uma pesquisa hoje, uma enquete na população, ela continua ainda em primeiro lugar, junto agora com a segurança. E aí nós temos um prefeito que é médico, que realmente comprometeu-se em mudar a saúde e nada fez até agora. Não pode um médico, nós tolerarmos que o médico feche um pronto-socorro municipal como ele fechou do centro, né? A mesma coisa com o delegado entrar e fechar uma delegacia. A gente não pode admitir. O que nós temos que fazer? Primeiramente, voltar com a atividade, ou seja, com as funções, ela tem que estar ativa o pronto-socorro municipal, correto? Se você fala assim, mas foi criado o CS2, vá até o CS2 hoje, no centro de saúde, hein? Finja que você teve um problema no pulso, um entorse no tornozelo, para tirar apenas um raio-x. Você consegue? Então hoje nós não temos um exame, não estamos falando de tomografia, nem de ressonância magnética, não. Nós estamos falando de um simples raio-x que a gente não tem hoje aqui em cima no CS2. Então nós precisamos voltar com o pronto-socorro municipal para que a UPA lá permaneça e desafogue um pouco ela. Porque lá ela fica atendendo a parte do Caiubi, Piratininga, Joseli, Pequeno Coração, Itapuã, toda aquela parte, e o pronto-socorro aqui do centro começa a atender novamente da Ayrton Senna para cá. O que nós precisamos também fazer? Informatizá-la. O que é informatizar a saúde? A gente precisa hoje saber a real demanda de consultas, exames médicos e do próprio uso dos medicamentos. Porque veja só, se você hoje não informatiza, não controla, o que acontece na atual gestão? Esperam acabar todos os medicamentos para abrir novo edital, uma nova licitação para nova compra. E aí fica 2, 3 meses sem até uma dipirona hoje nos postos de saúde. Então a gente tem que informatizar para que a gente controle esse uso exatamente e também o número de consultas e exames que precisa ser realizado. Hoje, esse número de consultas e exames é tão grande que a gente precisa fazer, assim que entrar, um mutirão da saúde. Para que a gente saiba exatamente na demanda os casos graves que ali estão, porque se demorar muito, as pessoas vão morrer na fila. Outra coisa, a gente precisa expandir a rede do PSF em Itaquaquecetuba, né? Hoje, o que a família tem de atendimento? Pouca coisa, não é isso? Outra coisa também, expandir, aumentar o horário de atendimento das UBSs. Hoje não é 8 horas por dia, semanal? Nós temos que passar a ser 12 horas, inclusive no sábado ao menos. Por quê? Porque muita gente trabalha durante a semana, às vezes em São Paulo, em outros municípios, e tem no sábado para fazer uma consulta, uma realização de um exame, alguma coisa, e não consegue porque ela não é aberta. Isso não é justo. Nós vamos mudar isso também. Uma outra área essencial também, evidentemente, é a questão da educação e principalmente na questão das creches. A própria administração atual admite que esse é um problema, até porque a população não para de crescer, a demanda não para de aumentar, e por mais que se crie vagas, você está sempre com um déficit. Qual é a tua visão a respeito e quais suas propostas para a educação, incluindo a questão das creches? Marido, veja só, isso não é desculpa que a população cresce, porque a sua arrecadação, a arrecadação do nosso município, cada ano também aumenta, pode perceber. Então, se aumenta, nós temos que investir na comunidade, na nossa sociedade, na população, que também aumenta. Por isso que eu falo para você que tem um hospital, daqui a pouco tem que ter 2, tem que ter 3, porque com o aumento da população, seus problemas também aumentam, correto? E aí, quando nós temos um número X de creche, daqui a pouco tem que ter o dobro, o triplo, porque realmente a demanda vai tornando-se maior. E não é desculpa que nós nunca vai acabar com isso. Veja só, hoje nós não temos creche alguma pelo poder municipal, que realmente possa suprir a ausência de vagas. Nós temos hoje a prefeitura que trabalha muito com creche comunitária, faz apenas um convênio de 9 e 10 mil reais e depois todo o encargo tributário, trabalhista, é para aquela pessoa voluntária que está administrando a creche. Isso também não é justo. A prefeitura se isentar e deixar a responsabilidade para uma pessoa que está só ajudando o município. Nós temos que trabalhar com as nossas creches, inclusive creche de período integral.
Que você, uma mãe que precisa trabalhar, possa deixar seu filho de manhã e trabalhar tranquilamente e no final do dia pegá-lo de volta. E quem trabalha e comprova trabalho em São Paulo, vamos supor que às vezes a creche encerra-se ali 5, 6 horas da tarde, se der um problema no trem, essa mãe vai conseguir chegar no horário? Nós temos que trabalhar também com uma creche de horário estendido, de pelo menos até as 20 horas, para que uma mãe possa chegar tranquilamente e pegar seu filho. Ok. Nós vamos para o segundo intervalo dessa entrevista com o candidato Eduardo Boigues, do PT do B, e damos sequência daqui a pouquinho. Eleições 2016. Oferecimento OAB São Paulo, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e Liceu Brasil. Ok, voltamos para o terceiro bloco dessa entrevista com o candidato Eduardo Boigues, do PT do B. Candidato, vamos falar também agora a respeito de transporte público. É uma questão que incomoda bastante os moradores, né? Há toda uma situação em relação a contrato, em relação à empresa concessionária, e quais são as suas propostas para resolver esse problema? A questão do contrato, que vai até 2018, até lá a mobilidade, segundo a administração atual, é pouca para resolver essa questão. Como fazer, como intervir nessa situação? Veja só, essa empresa é uma das mais mal avaliadas dentro da nossa cidade. E qual é hoje? Toda empresa prestadora de serviço, ela tem que ter a fiscalização. E a fiscalização parte de quem? Da própria prefeitura. A prefeitura alega que até 2018 não pode mexer no contrato dela. Será que nada pode ser feito? Será que a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações e Contratos, não prevê a possibilidade de revogar, a possibilidade de rever a qualquer momento um contrato público? Então veja só, não é desculpa isso. No nosso projeto, nosso plano de governo, irá constar e nós iremos fazer. O que é isso? Iremos colocar outras empresas que vão prestar serviço na cidade. Pelo menos mais uma terá. Tá? Nós vamos abrir em 2018 um novo edital com uma nova licitação para que não só uma empresa, mas que mais empresas venham prestar esse serviço na cidade. A partir de 2018. E até lá, o que dá para ser feito? Vamos lá. Hoje, a SEI, que é essa comissão, como se fosse a CPI da Câmara, que apurou a prestação de serviço do transporte público na cidade, ela aponta... Comissão Especial de Inquérito. A comissão especial, eu chamo de CPI mais para os internautas entenderem mais o que é. Essa comissão especial, o que ela apontou no seu relatório, que hoje está engavetado? Que no contrato da empresa Júlio Simões, exige que a sede da empresa tem que ficar situada no nosso município. Onde ela está hoje? Em Mogi das Cruzes. Isso causa, além de um descumprimento contratual, causa um grande déficit de receita, porque a nossa receita está indo para Mogi das Cruzes. 2, ela descumpre também uma lei federal que obriga os cobradores de ônibus a trabalharem no coletivo. O motorista não é obrigado a exercer duas funções, que é dirigir com tranquilidade e com segurança aos usuários e também cobrando ao mesmo tempo nessa loucura. Então nós precisamos voltar sim com a volta desses cobradores. E aí, quando você infringe o contrato, aí é outra história. A empresa você não precisa mais comer na mão dela. Nós vamos fazer ela jogar o nosso jogo. Até 2018, caso ela não mude essa prestação de serviço, não torne o serviço com qualidade, com os ônibus mais novos, ela sim será uma parte prejudicada nesse contrato até 2018. Ok. Candidato... Posso incluir mais uma coisa? Sim. Posso? Nós trabalhamos, também faz parte do nosso plano de governo, duas questões também que é importante. As linhas vão até meia-noite e 40, e da meia-noite e 40 até as 4 da manhã, nenhum ônibus circula na cidade, correto? Veja só, nós precisamos, pelo menos nas principais vias, fazer um projeto, incluir nesse contrato, para que, pelo menos nas principais vias, tenham linhas para os nossos usuários, para os nossos munícipes. E também, a partir das 23 horas, que é às 11 da noite, até a meia-noite e 40, que se encerraria, nessa primeira parte, para que todo idoso e toda mulher, gestante, criança, possam descer em locais que
causem risco ou algum temor, possam descer antes em outro lugar que não o ponto de ônibus, correto? Essa lei, inclusive, foi aprovada na capital recentemente. Veja só, por que que eu sempre pergunto isso? Por que que em outros municípios as coisas funcionam e nosso município não pode funcionar? Quer ver outra coisa que em São Paulo funciona e aqui não? Um sistema de integração, como se fosse um bilhete único. Por que que a gente não pode criar hoje um terminal integrado, ou seja, que você possa pegar um ônibus, descer dentro desse terminal e aí, pagando apenas uma passagem, você sobe no outro coletivo e chega ao seu destino. Isso faz parte do nosso plano de governo em 2018 também. Essas novas linhas, nós vamos abrir novas linhas na cidade, vai contemplar esse sistema de integração. Pode contar com isso. Okay. Uma outra situação importante para ser analisada, queremos a sua opinião. O orçamento municipal, ele hoje está aprovado para o ano de 2016 com 699 milhões. Tirando aí os repasses do governo estadual e do governo federal, seriam previstos de arrecadação 650 milhões em torno disso. Uma passeadinha no portal da Transparência hoje mostra que essa arrecadação está 25% menor. Então, significa que, seguindo esse ritmo, nós chegamos o final do ano, com uma arrecadação de apenas 500 milhões de reais, se chegar a isso. Ou seja, muito menos recursos do que se previa. Os repasses do governo do estado e da União diminuíram também em razão da crise. A minha pergunta: como administrar a cidade com menos recursos? Lembrando que você tem carimbados os recursos da saúde, os recursos da educação e perto de 55% para o funcionalismo. Sobra aí entre 5 e 6% do orçamento. E se você incluir os precatórios, o pagamento de precatório, que é obrigatório, que é mais 5%, sobra o quê? Quase 1%. E olhe lá. O que nós temos que fazer hoje? Simples, é como se você administrar a sua própria casa. Você tem que enxugar os gastos, ok? Hoje, o atual gestor aumentou o número de secretarias do que o antigo gestor. Aumentou, ou seja, quando você tem muitas secretarias, você tem muito gasto. Quando você tem muitos funcionários, a mesma coisa, correto? Então a gente tem que enxugar. De 22 secretarias, nós pretendemos hoje trabalhar com no máximo 14, 15 ou até um pouco menos. Porque a gente quer economizar e aí um secretário vai fazer pelo menos uma dupla função inicial. Isso é importante para a redução de gastos, ok? Outra coisa que a gente precisa entender, fazer. Nós precisamos não permitir mais que empresas que aqui são sediadas estão indo embora. Por quê? E de que maneira? Não permitir que vão embora e que outras também venham para cá. Porque se você olhar hoje, uma das maiores regiões industriais e empresariais do estado fica na saída da Castelo Branco, que é em Osasco, Alphaville, Barueri, Santana de Parnaíba. Ali, a Castelo Branco já está sufocada, os empresários estão reclamando pelo fluxo dos veículos. As carretas hoje, o transporte fica muito parado. E nós temos hoje a esquina do Brasil, que é o Rodoanel. E nosso prefeito sequer lutou por uma alça do Rodoanel aqui na nossa porta. Então, se nós conseguirmos essa alça de acesso, conseguimos dar incentivos fiscais para que essas empresas venham ser estabelecidas, você concorda que a gente aumenta a nossa arrecadação? E outra, obrigando esses empresários a contratar somente munícipes de Itaquaquecetuba. Nós não vamos admitir que outras pessoas venham usufruir da nossa arrecadação, desse propiciamento de que é facilitar a vida das famílias daqui, correto? Ok. Encerramos esse terceiro bloco e, na sequência, nós concluímos a entrevista com o candidato Eduardo Boigues, do PT do B. Eleições 2016. Oferecimento OAB São Paulo, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e Liceu Brasil. Último bloco da entrevista com o candidato Dr. Eduardo Boigues, do PT do B. Candidato, nós acabamos de falar aqui no bloco anterior a respeito da questão do orçamento, o pouco recurso, e para esses
poucos recursos, há muitas coisas a serem feitas, inclusive obras, né? A cidade precisa de investimentos nos bairros, pavimentação, etc, etc. Como trabalhar com essas questões? Veja só, primeiro a gente também tem que saber essas necessidades. Buraco do Gibi é um. Nós precisamos hoje ter uma passada melhor, um trânsito melhor, fluindo melhor. Por quê? Porque as empresas sediadas do lado de lá da Ayrton Senna reclamam muito que quando faz uma venda grande, carretas precisam ir buscar as mercadorias, demoram muito para chegar porque dá a volta completamente. Então a gente precisa hoje trabalhar com um viaduto ali no Buraco do Gibi. O Ministério dos Transportes hoje está à disposição para que a gente envie um projeto para lá, que eles vão nos ajudar. A gente precisa também fazer o término, ou seja, já houve a desapropriação de parte da empresa Marfinite. Para quê? Para o prolongamento da Rua São Roque. E aí a gente precisa trabalhar, quem vem do Caiubi, todo o parque industrial, já entre ali pela Rua São Roque por baixo, não use mais a Estrada de Santa Isabel e pegando a Rua São Roque saia direto onde? Na Ayrton Senna. Precisamos trabalhar também junto ao governo do estado, o quê? Pressionar o governador mesmo. O quê? Para nós termos uma saída de acesso pelo bairro do Maragogipe. Isso é uma reclamação, é uma solicitação muito grande dos moradores do lado de lá. E também não só para pegar a Ayrton Senna, como o rodoanel direto pelo lado de lá. E como viabilizar isso? Gente, nós temos que ter uma equipe técnica. Hoje, Itaquaquecetuba só não traz mais receita de fora do governo estadual e federal. Por quê? Porque não tem equipe capacitada para fazer os seus projetos e buscar o dinheiro fora. E às vezes, quando a gente consegue alguma coisa, a casa não está em ordem, ou seja, não tem uma certidão negativa de débitos e aí inviabiliza a vinda desses recursos. Precisamos, primeiro, arrumar a nossa casa e aí sim, sabendo das demandas, buscar, através de uma equipe técnica e competente, buscar esses recursos fora. Candidato, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas o Consideração senhor final, ainda rapidinho. tem um tempinho para falar com o internauta Pessoal, e falar sobre as suas considerações finais. Veja só, pessoal, me sinto um de vocês, sou eleitor, cidadão, morador de Itaquaquecetuba, cansado de passar gestão, entra administrador, sai administrador e a gente não vê uma cidade como nós queríamos. De que maneira? Uma cidade que funcione, que tenha um transporte público de qualidade, um ensino de qualidade. Hoje o ensino não tem nenhuma metodologia, ou seja, as crianças não estão indo mais para aprender porque não tem um planejamento escolar. Estão indo mais para comer, inclusive ainda a merenda até deixa a desejar. Então, cansado de sentir na pele que nós todos passamos o dia a dia, sou candidato sim a prefeito, confio no nosso trabalho e na nossa seriedade. O que eu fiz no homicídios, e olha, em 10 anos de homicídios nós nunca, Marildo, efetuamos um disparo na rua, nunca trocamos tiro com ninguém, nunca baleamos ninguém e nunca matamos ninguém. Ou seja, um trabalho de excelência, e é com essa competência que eu quero toda administrar a cidade, junto ao lado do meu vice-prefeito, Rogério Tarento, que foi escolhido muito bem. Por quê? É uma pessoa que tem filho da cidade, um cara íntegro, de família íntegra, e que tem uma competência administrativa que poucos têm. Passou por várias secretarias, e aí vai ser uma cidade com 2 prefeitos, podem acreditar. Nós não temos vaidade, nós estamos todos em prol de Itaquaquecetuba. Confie na gente. Muito obrigado, doutor Eduardo. Obrigado a você que nos acompanha e lembrando apenas que os vídeos de todas as entrevistas daqueles candidatos que concordaram em falar conosco estão aqui disponíveis. É só você clicar e assistir a todas as propostas para que então você possa tirar a sua melhor decisão e o seu melhor voto.